Hiroshima e Nagasaki. Uma breve história. Os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, ocorridos nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, constituem alguns dos eventos mais marcantes da história da humanidade. Pela primeira e única vez na história, armas nucleares foram utilizadas em combate, trazendo destruição em escala inédita. Esses ataques marcaram o desfecho da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, ao mesmo tempo em que abriram a era nuclear, uma nova fase das relações internacionais, da ciência e do medo coletivo. Este vídeo analisa em profundidade os eventos que levaram aos bombardeios, o impacto imediato das explosões, as consequências de longo prazo para o Japão e o mundo, bem como o debate moral, político e histórico que envolve essas ações até hoje. A Segunda Guerra Mundial. Início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia, liderada por Adolf Hitler. O Japão, que havia invadido a China em 1937, era parte do eixo junto com a Alemanha e Itália, e possuía ambições imperialistas sobre a Ásia e o Pacífico. A entrada dos Estados Unidos na guerra ocorreu em 1941, após o ataque japonês à base naval de Pearl Harbor, no Havaí. A partir de então, os Estados Unidos da América engajaram-se na guerra no Pacífico, enfrentando o Japão em batalhas sangrentas, como Midway e Iwo Jima e Okinawa. A corrida pela bomba atômica. Durante a guerra, os Estados Unidos iniciaram o chamado Projeto Manhattan, um programa ultra-secreto para o desenvolvimento de armas nucleares. O projeto envolveu milhares de cientistas, incluindo nomes como Robert Oppenheimer, Enrico Fermi e Niels Bohr, e resultou na construção de 3 bombas, uma de teste e 2 operacionais. Em julho de 1945, a primeira bomba atômica foi testada com sucesso no deserto do Novo México. No experimento conhecido como Trinity, a eficácia da arma foi confirmada. Com a Alemanha já derrotada e o Japão resistindo com fanatismo, os líderes americanos viram na bomba uma possibilidade de encerrar rapidamente a guerra e evitar mais mortes entre suas tropas. Hiroshima. 6 de agosto de 1945, a escolha do alvo. Hiroshima foi escolhida como alvo por diversos fatores. Era uma cidade industrial e militar importante, com cerca de 350 mil habitantes, possuindo quartéis, fábricas e um porto estratégico. Além disso, até então, a cidade havia sofrido poucos bombardeios convencionais, o que a tornava ideal para medir o impacto de uma bomba atômica. Às 8h15 da manhã de 6 de agosto de 1945, o bombardeiro americano B-29 Enola Gay lançou sobre Hiroshima uma bomba de urânio apelidada de Little Boy. A explosão ocorreu a cerca de 600 metros do solo, com uma potência equivalente a 15 mil toneladas de TNT. A cidade foi praticamente arrasada. O centro urbano foi vaporizado instantaneamente, e cerca de 70 mil pessoas morreram no ato. Nos meses seguintes, o número de mortos chegaria a mais de 140 mil, devido a queimaduras, doenças e envenenamento por radiação. Os sobreviventes, chamados Hibakusha, sofreram consequências físicas e psicológicas pelo resto da vida. A bomba gerou uma bola de fogo com temperaturas superiores a 1 milhão de graus Celsius. No epicentro, ventos supersônicos e uma onda de choque devastaram construções em um raio de vários quilômetros. Além disso, a radiação ionizante causou mutações celulares, leucemia e outras doenças em milhares de pessoas. Nagasaki. 9 de agosto de 1945. Mudança de alvo. O alvo era a cidade de Kokura. Condições meteorológicas desfavoráveis, contudo, levaram o piloto do B-29 Boxcar a seguir para seu segundo alvo, Nagasaki. Diferente de Hiroshima, Nagasaki tinha um relevo mais acidentado, o que reduziu ligeiramente os efeitos da explosão. A bomba utilizada em Nagasaki era chamada Fat Man, baseada em plutônio 239, e mais potente que a anterior, com cerca de 21 mil toneladas de TNT. Ela foi lançada às 11h02 da manhã, de 9 de agosto de 1945. Embora o número de mortos tenha sido cerca de 40 mil, menor que em Hiroshima, as mortes posteriores elevaram esse número a cerca de 70 mil. O bairro de Urakami, onde ficava a maior catedral católica do Japão, foi completamente destruído. Milhares de civis, incluindo crianças, religiosos e trabalhadores, pereceram ou ficaram gravemente feridos. A rendição do Japão, o impacto político. Após os 2 bombardeios e a declaração de guerra da União Soviética ao Japão, o imperador Hirohito decidiu pela rendição. Em 15 de agosto de 1945, o Japão anunciou oficialmente sua capitulação. Era o fim da Segunda Guerra Mundial. A rendição foi formalizada em 2 de setembro de 1945, a bordo do navio SS Missouri, na Baía de Tóquio.
Foi a primeira vez que o povo japonês ouviu a voz do imperador, transmitida pelo rádio, pedindo a aceitação da rendição, para evitar a aniquilação total da nação. Os sobreviventes das explosões enfrentaram consequências devastadoras. Muitos tiveram queimaduras profundas, cegueira, queda de cabelo e diversas doenças relacionadas à radiação. Além disso, foram estigmatizados pela sociedade japonesa, muitas vezes impedidos de casar ou trabalhar, por medo de que transmitissem doenças genéticas. Análises realizadas nas décadas seguintes mostraram que os efeitos genéticos das bombas não foram tão extensos como se temia, mas o aumento nos casos de câncer e outras doenças crônicas foi significativo. Organizações como a Cruz Vermelha e o Instituto de Pesquisa sobre os Efeitos da Radiação acompanharam milhares de vítimas ao longo dos anos. As áreas atingidas ficaram contaminadas por radiação por algum tempo, mas, surpreendentemente, a vegetação começou a crescer poucos meses após os ataques. Ainda assim, a contaminação dos solos e das águas trouxe efeitos nocivos a longo prazo. O principal debate que persiste até hoje é: os bombardeios atômicos eram realmente necessários para encerrar a guerra? Muitos historiadores defendem que o Japão já estava próximo da rendição, especialmente após a entrada da União Soviética no conflito. Outros argumentam que as bombas salvaram milhões de vidas, ao evitar uma invasão terrestre do Japão, que poderia ter custado centenas de milhares de mortes, tanto de soldados quanto de civis. Alguns críticos comparam os bombardeios atômicos a crimes de guerra, ou atos de terrorismo de Estado, dado que atingiram majoritariamente civis. Embora nunca tenha havido julgamento internacional sobre o uso das bombas, a questão é frequentemente discutida em termos de ética bélica e proporcionalidade. O nascimento da era nuclear. Com Hiroshima e Nagasaki, o mundo compreendeu pela primeira vez o poder destrutivo das armas nucleares. A Guerra Fria que se seguiu à Segunda Guerra Mundial foi marcada por uma corrida armamentista entre Estados Unidos da América e União Soviética, que desenvolveram arsenais capazes de destruir o planeta várias vezes. O trauma causado pelas bombas gerou uma rica produção cultural. Livros, filmes, documentários, pinturas e exposições foram produzidos para preservar a memória das vítimas. Obras como Hiroshima Mon Amour, de Alan Resnais, e os relatos de testemunhas oculares marcaram a consciência global. Hoje, Hiroshima e Nagasaki mantêm museus da paz, parques memoriais e cúpulas preservadas como lembrança dos ataques. A cúpula da bomba atômica, em Hiroshima, é um patrimônio mundial da Unesco. Hiroshima renasceu das cinzas como uma cidade símbolo da paz mundial. Sua reconstrução começou já em 1949, com apoio governamental e internacional. Tornou-se um centro de estudos sobre desarmamento nuclear e recebe, todos os anos, milhares de visitantes para a Cerimônia da Paz, em 6 de agosto. Também reconstruída, Nagasaki manteve sua identidade cultural e religiosa, com destaque para sua comunidade cristã, duramente atingida pela bomba. A cidade abriga o Museu da Bomba Atômica e o Parque da Paz de Nagasaki, além de instituições voltadas ao diálogo internacional. A corrida armamentista. Após 1945, outros países passaram a desenvolver armas nucleares. União Soviética em 1949, Reino Unido em 1952, França em 1960, China em 1964, entre outros. O risco de uma guerra nuclear total permeou todo o século XX, especialmente durante crises como a dos mísseis de Cuba, em 1962. Diversos tratados buscaram conter a proliferação nuclear, como o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) de 1968, o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares e, mais recentemente, o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares aprovado pela ONU em 2017. Sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki tornaram-se ativistas internacionais contra as armas nucleares. Seus testemunhos e movimentos pacifistas mantêm viva a discussão sobre os perigos do armamento nuclear. Os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki marcaram um ponto de inflexão na história da humanidade. Representaram tanto o ápice da destruição humana, quanto o início de uma reflexão profunda sobre os limites da guerra, da ciência e do poder. Mais do que tragédias locais, os ataques tornaram-se símbolos universais de sofrimento e superação. As cidades destruídas se tornaram centros de paz. As vítimas, em sua dor, clamaram por um mundo sem armas nucleares. E a memória desses eventos nos convida, ainda hoje, a refletir sobre a responsabilidade moral que cada geração carrega diante do poder que detém. Assim se encerra esta breve história de Hiroshima e Nagasaki.